Aviso: pode conter erro de tradução em português. Parte 5. Primeiras missões. 15 dias depois, Naruto se despediu dos irmãos Kamado e Urokodaki e levou um dia para retornar à propriedade Rengoku, onde um grande banquete o aguardava, juntamente com Kyojuro e Senjuro, que o parabenizaram por se tornar um matador de demônios. Os três deram uma pequena festa e, ao anoitecer, Kyojuro e Naruto tiveram uma conversa séria. Flashback. Podemos ver Naruto e Kyojuro sentados do lado de fora da propriedade, observando as estrelas até que o homem de cabelo preto quebrou o silêncio. Naruto: Kyojuro-sensei, qual é a sua opinião sobre demônios? Ele perguntou seriamente. Kyojuro: por que você pergunta a Tsujikuni Shonen? Ele pergunta com uma sobrancelha levantada. Naruto: quero saber sua opinião para ver se posso te dizer algo muito importante, ele disse sério. Kyojuro: bem, se for esse o caso, eu te digo. Eu acho que demônios são criaturas malignas que só trazem infortúnio para as pessoas. Em todo o meu tempo como caçador, nunca vi um demônio bom, e não sei se poderia existir um assim. Ele disse com total sinceridade. Naruto: entendo, mas o que você diria se eu te contasse que existe um demônio que não ataca humanos? Ele disse sério. Kyojuro: eu diria que você está delirando, mas você é meu aluno e tenho plena confiança de que você nunca mentirá para mim, disse ele sorrindo. Naruto: fico feliz em ouvir isso, Kyojuro-sensei, porque você é uma das pessoas em quem mais confio e sei que me apoiará no que eu lhe disser, disse ele sorrindo. Kyojuro: obrigado por ter a confiança de me dizer algo tão importante, disse ele sorrindo. Naruto: lembra que mencionei meu amigo Tanjiro e a garota por quem me apaixonei, Nezuko? Perguntei, olhando para o céu. Kyojuro: claro, os jovens Kamados, espero que um dia você me apresente a eles, porque pela maneira como você os descreveu para mim, eles pareciam ótimas pessoas, ele disse sorrindo. Naruto: claro, um dia eu os apresentarei a você, mas o que eu quero te contar tem a ver com eles. A família deles foi massacrada por demônios e só eles sobreviveram. Ele disse sério. Kyojuro: ah, desculpe, eles estão bem? Perguntou ele, preocupado. Naruto: claro que estão bem, mas Nezuko não sobreviveu como gostaria, disse ele tristemente. Kyojuro: o que você quer dizer? Perguntei com dúvida. Naruto: ela sobreviveu, mas foi transformada em um demônio, disse ele com tristeza e remorso. Kyojuro arregalou os olhos ao ouvir o que seu discípulo disse. Agora tudo fazia sentido. Por que ele perguntou sua opinião sobre demônios? Ele apenas permaneceu em silêncio, deixando seu discípulo continuar com o que ia dizer. Naruto: não sei se você acredita em mim, mas ela conseguiu resistir ao seu apetite por carne humana. Ela está sem machucar nenhum humano há 2 anos, e posso garantir que nunca mais fará isso, disse ele, sério. Kyojuro: não precisa se preocupar, Tsujikuni Shonen, eu confio em você completamente, mesmo que o que você me diga seja pouco crível, eu confiarei que você está me dizendo a verdade, porque se eu não acreditasse em você, eu não teria que me chamar de seu sensei. Se eu não acreditasse em você, ele disse com um grande sorriso. Naruto: obrigado, Kyojuro-sensei, agradeço a sua confiança. Estou lhe contando tudo isso porque Tanjiro se tornou um caçador de demônios e não sei o que farão com ele se descobrirem que ele está viajando com um demônio. E se tentarem fazer algo com eles, não importa quem seja, eu os matarei, disse ele com total seriedade. Kyojuro: não se preocupe, se algo assim acontecer, eu vou te ajudar, ele disse, sorrindo. Naruto: obrigado, sensei, ele disse se curvando. Fim do flashback. Após essa conversa, Naruto pôde ficar aliviado pelo apoio de seu sensei, e assim os dias seguintes transcorreram em paz. O garoto de cabelos negros continuou treinando enquanto sua katana chegava, o que nos leva ao presente. O garoto de cabelos negros estava na entrada da fazenda observando um homem se aproximar. Ele era baixo, com o rosto coberto por uma máscara. E Otoko usa um kimono de diamantes com um juban branco por baixo e um aure preto por cima. Seu aure tem o kanji nas costas, que pode ser traduzido como chefe, e um chapéu com sinos. Quando chegou à sua frente, ele se apresentou. Meu nome é Teshin Teshikawahara, fui eu quem forjou a espada que será usada por Naruto Tsujikuni, disse ele calmamente. Naruto: sou Naruto Tsujikuni, entre sente-se, ele ofereceu gentilmente. Teshin: muito obrigado, jovem, disse ele sorrindo. Embora não fosse visível após essa breve conversa, Naruto guiou Teshin até uma parte da fazenda onde pudessem conversar confortavelmente. Trouxe chá para ambos, ao que o ferreiro agradeceu. Em seguida, tirou a bolsa que carregava nas costas e a colocou no chão. Abriu-a e tirou uma caixa contendo uma katana. Explicou que era uma Nichiren e de que materiais era feita. Deu-lhe a katana após a explicação.
Texin, vendo a cor do seu cabelo, ele pôde ficar preto ou ruivo. Me diga, garoto, que tipo de respiração você usa? Ele perguntou com dúvida. Naruto, eu uso respiração solar, senhor. Ele respondeu sorrindo. Texin ficou surpreso ao ouvir o tipo de respiração do garoto, mas não demonstrou. Texin, você é um garoto muito interessante. Vamos desembainhar a espada e ver de que cor ela fica, disse ele sorrindo. Naruto, percebendo isso, começou a tirar a espada da bainha. Quando terminou de retirá-la, ela começou a ficar vermelha, fazendo o ferreiro sorrir. Texin, sem dúvida você é incrível, garoto. Você é a primeira pessoa que vi cuja katana é vermelha, disse ele sorrindo. Naruto, obrigado Texin-san. Também estou surpreso que tenha ficado vermelho, disse ele sorrindo. Texin, espero grandes coisas de você, garoto, disse sorrindo Alcon. Cave Naruto Tsujikune, depressa, vá para o leste da cidade. Muitas crianças estão desaparecendo. É hora de você caçar demônios, esta é sua primeira missão. Informou o pássaro depois de mais algumas conversas e de terminarem o chá. Texin retornou à Vila dos Ferreiros enquanto Naruto se preparava para sua primeira missão. Ele vestia o uniforme de caçador de demônios, de cor escura. Junto com ele, usava seu antigo aori vermelho, com um gradiente preto em forma de chamas. Kyojuro o havia enviado para ser consertado após sua batalha com Hokuro, e ele adicionou as chamas e seus brincos. Nesses momentos, podemos ver Naruto se despedindo de Shinjuro, que lhe disse para se cuidar. Kyojuro não estava lá porque tinha uma missão, mas já havia se despedido dele. O homem de cabelos negros caminhava em direção à saída da fazenda e lá estava Shinjuro, que o olhava seriamente. Shinjuro, no fim das contas, você não foi uma decepção, pirralho. Imagino que fosse de se esperar, já que você ocupa o sopro solar. Ele disse sério. Naruto, ei, não sei se é um elogio ou um insulto, mas vou considerar como o primeiro, disse ele sorrindo. Shinjuro, leve como quiser, espero que você não acabe sendo uma decepção como Kyojuro, disse ele seriamente, se virando para sair. Naruto, sabe, velho, você deveria tratar seus filhos melhor, porque um deles pode morrer e você vai se arrepender de não ter sido um pai melhor para eles. E eu te digo isso porque Kyojuro Sensei, que é quem está em maior perigo, já que é um pilar e corre o risco de morrer contra uma lua. Eu sei que você não é uma má pessoa. Consigo sentir uma grande tristeza em você. Só estou te dizendo isso para que você pense nisso. Ele disse sorrindo e depois saiu. Shinjuro ficou ali por alguns minutos analisando as palavras do menino, pensando que o menino estava certo, mas então ele parou de pensar nisso e foi embora. Enquanto estava com Tanjiro, ele também recebeu a visita de um ferreiro chamado Aganezuka. Ele era um tanto especial, pois continuou explicando como a espada funcionava, ignorando os pedidos de Tanjiro para que ele entrasse, mas eles o ignoraram. Quando o ferreiro terminou de explicar tudo sobre a espada, olhou fixamente para Tanjiro e disse que ele era o garoto carmesim ardente. O garoto olhou para ele confuso e explicou que talvez sua família trabalhasse com fogo e, devido à cor de seu cabelo, a espada poderia ser tingida de vermelho carmesim, mas a espada acabou ficando com um preto muito escuro. O ferreiro ficou irritado com o resultado e começou a puxar as bochechas do ruivo. Eles teriam continuado se não fosse pelo fato de o corvo de Tanjiro ter chegado e lhe dado sua primeira missão. Corvo, Cave Cavamado Tanjiro. Apresse-se e vá para o noroeste da cidade. Apresse-se e vá caçar demônios. Esta é a sua primeira missão. E lembre-se disso, no noroeste da cidade, muitas garotas têm desaparecido todas as noites, relatou o corvo. Tanjiro se preparou rapidamente para sua primeira missão. Ele vestia uma roupa de matador de demônios e um aori xadrez verde e preto. Urokodaki explicou a ele como as roupas eram feitas e sua resistência. Ele também lhe deu uma caixa de madeira muito leve para que ele pudesse levar Nezuko com ele. Depois de se despedir de Urokodaki, ele correu em alta velocidade em direção à sua missão. Depois de algumas horas de corrida, o ruivo já havia chegado à sua missão e caminhava pela cidade, vendo muitas pessoas, mas notou uma em particular. Era um garoto que caminhava com o olhar perdido e tinha caroços no rosto. Ele podia ouvir as pessoas falando sobre aquele garoto. Kazumi-san parece devastada. Ele estava ao lado de Sakoto quando ela foi sequestrada. É perturbador que isso aconteça todas as noites. Sim, eu odeio isso toda vez que a noite cai, meninas são sequestradas novamente. Ele ouvia várias pessoas conversando sobre o que estava acontecendo na cidade. O ruivo se aproximou do garoto que se afastava. Tanjiro, Kazumi-san, chamou o ruivo para que o menino se virasse e o olhasse. Gostaria de conversar sobre os detalhes desta situação, posso? Perguntou gentilmente. O menino o levou até o local onde sua noiva havia desaparecido e apontou para o chão.
Kazumi, Sakoto estava aqui quando ela desapareceu. Você provavelmente não vai acreditar em mim. Ela disse tristemente. Tanjiro, eu acredito em você. Eu acredito no que você disse. Eu acredito. Disse ele, agachando-se e começando a cheirar o chão. Embora ainda haja um pouco de cheiro de demônio aqui, parece que há algo mais misturado a ele. É muito estranho, pensou seriamente. Kazumi, o que está acontecendo com esse cara? O que exatamente ele está fazendo? Ela pensou ao ver a ruiva farejando como um cachorro. Depois disso e buscando por mais pistas, já estava ficando escuro e Kazumi se lembrou de quando ela informou aos pais de Sakoto que ela havia desaparecido. Portanto, seu pai o havia batido enquanto a mãe de Sakoto tentava impedi-lo. Kazumi, em outro lugar vemos uma menina deitada, prestes a dormir, pensando menina. Eu me pergunto o que está acontecendo com as meninas sequestradas, espero que elas estejam sãs e salvas. Ela pensou enquanto fechava os olhos pronta para dormir sem perceber. Uma substância negra começou a sair do chão e dela saíram algumas mãos com garras, revelando um par de braços que cobriam a boca da menina. Ela abriu os olhos assustada, mas não conseguiu fazer nada e foi sugada para dentro, desaparecendo logo em seguida. Retornando com Tanjiro no momento em que a garota foi capturada, ele sentiu o cheiro do rastro do demônio e correu rapidamente para onde sentiu o cheiro. Kazumi ficou surpresa ao vê-lo fugir. Kazumi, por que você de repente? Que rápido! Ela disse vendo a velocidade da ruiva. Tanjiro, o cheiro ficou forte, o demônio apareceu! Exclamou ele animadamente. Kazumi observou surpresa enquanto o garoto dava um grande salto até chegar aos telhados e começava a correr acima deles. Kazumi, voou, ele voou. Demônios e caçadores de demônios são reais, ele pensou com espanto. Tanjiro chegou ao local onde sentia os cheiros mais fortes, olhando por todos os lados em busca das presenças que conseguia sentir. Tanjiro, aqui. O demônio está aqui agora. Há dois aromas, o cheiro de um demônio e o de uma mulher humana, mas não consigo encontrá-los em lugar nenhum. O lugar onde o cheiro é mais forte é aqui. Ele pensou seriamente e o ruivo cravou a espada no chão, de onde se ouviu um grito de dor. Ya! Uma substância negra começou a se formar no chão, da qual a garota que havia sido sequestrada saiu inconsciente. O garoto agiu rapidamente, puxou a garota para si e pulou, afastando-se da substância enquanto a segurava em seus braços. Da substância, um demônio com olhos completamente vermelhos e 3 chifres começou a emergir, rangendo os dentes em irritação. Tanjiro, um demônio grotesco. Ele pensou seriamente quando viu o demônio e se lembrou das palavras de Urokodaki. Urokodaki. Demônios grotescos são aqueles que podem usar técnicas chamadas técnica do sangue demoníaco. Você provavelmente encontrará esse tipo de demônio no futuro. Tanjiro, onde estão todas as mulheres sequestradas? Ele perguntou seriamente ao demônio. Kazumi, que estava chegando, viu o demônio com medo e ouviu a pergunta do garoto com surpresa. Tanjiro, tenho mais 2 perguntas. Não terminei porque o demônio começou a ranger os dentes com raiva. O demônio afundou na poça que desapareceu. Tanjiro agiu rapidamente. Tanjiro, Kazumi-san, leve-a e fique ao meu lado. Enquanto você permanecer ao meu alcance, poderei proteger vocês dois, disse ele, entregando a garota ao homem atrás dele. Tanjiro assumiu uma postura defensiva, esperando o demônio atacar. Tanjiro, o demônio pode emergir do chão ou das paredes, também existe a possibilidade de que ele possa emergir como se nada tivesse vindo do céu. Porém, quando esse demônio está escondido, seu cheiro não desaparece. Ele está aqui. Respiração aquática. Quinta postura, ele pensou seriamente, mas quando o ruivo estava prestes a executar seu ataque, 3 demônios apareceram ao seu redor. Ele viu os demônios com espanto. Tanjiro, 3 deles. Não há nada com que se preocupar, eu posso lidar com todos eles. Ele pensou seriamente enquanto mudava seu ataque. 8ª postura, Lago da Cachoeira, ele disse, dando um corte vertical que parecia cachoeiras que atingiam os demônios em cheio. O golpe não foi muito devastador para os demônios, pois o garoto mudou de postura no meio do caminho. Os demônios se esconderam novamente enquanto o ruivo não baixou a guarda. Tanjiro, os 3 demônios têm o mesmo cheiro. Ouvi rumores de que demônios não trabalham juntos em grupos. Este deve ser um único demônio dividido em 3. Ele pensou seriamente, preciso proteger esses 2 e matar o demônio. Não posso me permitir ficar com medo na seleção final. Naruto me ajudou a trabalhar minhas emoções, eu não deveria desperdiçar sua ajuda. Preciso obter informações de Kibutsuji-Muzan sobre esse demônio. E também informações sobre como transformar demônios de volta em humanos. O ruivo se lembrou de quando Urokodaki falou com ele sobre o demônio progenitor, mas no meio dos pensamentos do garoto um dos demônios apareceu atrás deles assustando o homem.
Tanjiro se virou rapidamente. Tanjiro, concentração total da respiração da água. Segunda postura, roda d'água. Pensou em dar um grande corte no demônio que o viu com raiva. Tanjiro. Ainda não é tão fundo. Ele pensou seriamente e o ruivo tentou dar mais golpes, mas o demônio se afastou o suficiente e ele não conseguiu segui-lo até tão longe, pois precisava continuar protegendo o homem e a garota. Demônio 2, bastardo. Ele gritou com raiva. Tanjiro. Ele ouviu confuso. Demônio 2, pare de me atrapalhar. Essa garota vai se mimar. Essa garota já tem 16 anos. Se eu não comer ela, ela vai perder o frescor. Gritei com raiva para o garoto. Demônio 1, não se preocupe com minha cópia. Em noites como esta eu já comi muitas dessas garotas de 16 anos desta cidade. A carne de cada uma era deliciosa. Já comi o suficiente até ficar satisfeito, disse ele sorrindo. Demônio 2. Bem, ainda não estou satisfeito. Quero comer mais. Disse ele com raiva. Kazumi, seu monstro, a garota que você sequestrou ontem à noite. Traga Sakoto de volta imediatamente. Falei com medo. O demônio olhou para ele confuso por alguns momentos e então falou. Demônio 1, Sakoto. De quem você está falando? Perguntei confuso e depois sorri. Se o grampo daquela garota está nesta coleção, é porque eu já o comi. O demônio mostrou a ele muitos acessórios de meninas. Kazumi congelou enquanto lágrimas escorriam por seu rosto quando viu a fita vermelha de Sakoto na coleção. As veias no rosto de Tanjiro se destacaram de raiva ao se lembrar de sua família morta, ou enfureceu ao ver como aquele demônio bastardo zombou do que ele havia feito. Mas ao lado de Tanjiro saiu um demônio que tentou acertá-lo, do qual o ruivo se esquivou e viu como o punho do demônio se cravou na parede, quebrando-a. Tanjiro rapidamente cortou o braço do demônio que se escondeu novamente, mas outro demônio apareceu à sua esquerda, pronto para cravar suas garras nele. O ruivo rapidamente se abaixou, esquivando-se, mas quando ele se abaixou, outro braço tentou cravar suas garras nele. O ruivo inclinou a cabeça para trás, esquivando-se das garras, mas outro demônio saiu por trás e o ruivo não conseguiu se esquivar das garras que iam em direção ao seu rosto. Mas antes que o demônio o tocasse, uma perna saiu da caixa, atingindo o demônio no rosto, fazendo seu pescoço se dobrar de uma forma grotesca e o fez voar. Kazumi pareceu surpresa e assustada. O demônio olhou para ele com raiva. Demônio, por que um humano simples como você viaja com um demônio? Ele perguntou irritado ao ver Nezuko sair da caixa. O demônio saiu completamente da caixa e parecia muito chateado. Caminhou até Kazumi e a menina e acariciou suas cabeças, mas diante de seus olhos ela olhou para seus irmãozinhos. O demônio olhou para eles confuso. Demônio 1, o que está acontecendo? Quem é esse cara? Um espadachim carregando um demônio? Os dois trabalhando juntos. É um absurdo, pensou irritado Tanjiro. Nezuko, ele disse surpreso ao ver o que sua irmã fez. Ele se lembrou do que o Rokudaki lhe disse. Rokudaki, isso pode lhe trazer algum conforto, mas enquanto Nezuko dormia, dei algumas sugestões ao seu subconsciente. A humanidade é sua família. Proteja os humanos, os demônios são seus inimigos. Nunca mostre misericórdia aos demônios que machucam humanos. Ele disse na memória. A garota encarou os demônios com um olhar de fúria. Ela avançou em direção ao demônio e desferiu um chute para baixo, do qual o demônio se esquivou e se afastou dela. O demônio ia persegui-lo, mas Tanjiro a chamou. Tanjiro, Nezuko, não o siga tão longe. Volte aqui conosco. Gritou para a garota voltar. A menina voltou para ele, mas um demônio apareceu na frente dela tentando arranhá-la, mas ela pulou desviando do demônio e voltando para a ruiva. Tanjiro lembrou que o Rokudaki lhe disse que Nezuko, sendo um demônio, era forte o suficiente para que ele não a protegesse sempre. Tanjiro, isso está realmente certo. Deixe as coisas com ela. Se ela pudesse proteger aqueles dois, então eu seria capaz de me concentrar em atacar o Rokudaki Sensei. Ele pensou seriamente. O ruivo sentiu-se afundar e olhou para baixo, vendo uma poça da substância negra. Virou-se para Nezuko e disse, Tanjiro, Nezuko, vou tirar sua proteção daqueles dois. Ele gritou enquanto afundava. A ruiva desce até um pântano onde havia muitas roupas de todas as moças que os demônios tinham devorado. Tanjiro, estou dentro do pântano. Todas essas coisas são roupas e acessórios das garotas que eles devoraram. O fato de terem ido tão longe para matar pessoas inocentes é imperdoável. Pensou irritado Demônio 2. Ei, você sente dor? Quase não tem ar aqui, e seu corpo também está pesado por causa da escuridão do pântano. Parece muito pesado, não é? Eu rio alegremente. Demônio 3. Você não vai conseguir se mover como se estivesse no chão vindo para cá. Quão estúpido você é de pular aqui do nada? Perguntou ele, rangendo os dentes. Tanjiro. Comparado com onde eu treinei, isso não é nada.
Além disso, a técnica que vou usar é mais eficaz debaixo d'água. Ele pensou seriamente e os demônios começaram a se mover ao redor dele em grande velocidade. E então os dois atacaram a ruiva que já os esperava. Tanjiro. Respiração aquática. Sexta postura. Redemoinho sinuoso. O ruivo pensou furiosamente através de um giro feroz da parte superior e inferior do corpo. Ele criou correntes enormes e fortes de redemoinhos que cortavam os demônios, matando-os no processo. O ruivo com seu ataque despedaçou os demônios que nada podiam fazer para evitá-lo. O menino começou a sentir desconforto devido à falta de ar. Tanjiro. Isso é insuportável. Preciso ir para a superfície, ele pensou e então nadou para a superfície superficialmente. A garota estava lutando contra o demônio, desviando de seus golpes e dando-lhe socos fortes que faziam o demônio cuspir muito sangue. Demônio 1. Essa garota é muito forte. Parece que ela não usou nenhum de seus poderes, mas ela ainda é muito forte. Receio que essa garota tenha recebido muito sangue. Seus movimentos são muito rápidos, não posso voltar para o pântano, mas já estou acostumado com esses golpes simples, mesmo que minha cabeça seja atingida por seus golpes. Se até meus órgãos forem danificados, eu me recuperarei rapidamente. Ele pensou irritado. Kazumi. Eu gritei de medo quando vi o demônio arranhar o rosto da garota. Nezuko deu alguns passos para trás devido à dor e o demônio estava pronto para perfurar seu crânio com suas garras, mas antes que ele pudesse tocá-la, Tanjiro cortou seu braço. Tanjiro, não toque na minha irmã, seu bastardo. Ele gritou furiosamente. Demônio 1. Eles foram mortos. Os dois foram mortos por esse cara. Ele pensou irritado. Nezuko olhou para o irmão surpresa. Tanjiro, todos vocês têm o cheiro de decomposição, o cheiro do mal, impregnado. Quantas pessoas vocês mataram exatamente? Perguntou ele, furioso. Demônio 1. As pessoas que matei eram todas mulheres. Se tivessem continuado vivo, teriam se tornado feias e desagradáveis. É por isso que você deveria me agradecer por elas. Gritou o demônio furioso, mas sua boca foi cortada pela ruiva. Tanjiro, chega, vamos falar sobre as informações que você sabe sobre Muzan Kibutsuji. Ele falou, mas seu tom estava mais sombrio do que o normal. O demônio olhou para ele surpreso ao ouvir o nome que ele havia dito, mas sua surpresa foi substituída por terror. Demônio, eu não consigo dizer, eu simplesmente não consigo, ele disse muito assustado. O demônio começou a se lembrar de algumas palavras que lhe foram ditas quando ele se transformou em demônio. Muzan, você não pode contar a ninguém, entendeu? Você não pode contar a ninguém sobre mim. Se você contar qualquer coisa sobre mim para alguém, eles saberão porque estou sempre de olho em você. Demônio, não consigo dizer isso. Não consigo dizer isso. Não consigo dizer isso. Não consigo dizer nada sobre isso. Gritei de fúria e medo. O demônio, no acesso de fúria, tentou atacar o garoto, que reagiu rapidamente e cortou sua cabeça. O garoto praguejou por não conseguir obter informações. Viu a irmã encostada na parede, completamente adormecida. Correu até ela, acariciou sua cabeça e a colocou na caixa. Kazumi tinha um olhar perdido enquanto se lembrava do noivo. Kazumi, Sakoto-san disse descontroladamente. Tanjiro se aproximou dele. Tanjiro, a Kazumi-san está bem? Perguntou preocupado. Kazumi, acabei de perder meu noivo. Você acha que eu ficaria bem depois disso? Perguntei, ainda perdida. Tanjiro, Kazumi-san, não importa quantas coisas você perca, você não tem escolha a não ser continuar vivendo com força, não importa quão grande tenha sido o golpe, ele exclamou compreensivamente. Kazumi, e o que um garoto como você sabe sobre coisas assim? Perguntei com raiva, agarrando-o pelas roupas. Tanjiro olhou para ele com compreensão, sorriu gentilmente e gentilmente removeu sua mão. Kazumi ficou surpresa com quão calejadas as mãos do garoto estavam. Tanjiro, eu tenho que ir, pegue isso. Se ao menos as coisas de Sakoto estivessem aqui, ele disse gentilmente, entregando-lhe o acessório de Sakoto. O ruivo se levantou, fez uma reverência e começou a sair. Kazumi olhou para ele com pesar. Kazumi, você também, né? Não é? Me desculpe. Eu disse coisas muito cruéis para você. Me desculpe, disse ele com pesar. Tanjiro se virou, sorriu para ela e acenou em despedida. Kazumi o observou partir, pensando em como virar as mãos do menino. Kazumi, essas mãos tocantes, tenazes e fortes não são mãos de uma criança, pensou ela tristemente. Tanjiro caminhava pensando em todos os infortúnios que Muzan trouxe às pessoas. Tanjiro, aparentemente não sou só eu, há muitas pessoas que foram assassinadas, torturadas e sofreram dor por causa de Kibutsuji. Muzan, eu nunca vou te perdoar, ele pensou com raiva. Próxima parada é Asakusa, na prefeitura de Tóquio. Dizem que um demônio está escondido lá. Você encontrará outro espadachim lá. KW. Tanjiro.
Devo ir para o próximo lugar agora? Ele perguntou irritado. Corvo, vá agora. Ele ordenou Tanjiro. Espere um momento. Ele disse irritado Corvo. Chega de esperar. Ele exclamou com raiva. E então o Ruivo partiu para sua próxima missão. Com Naruto muito antes de Tanjiro terminar sua missão, o menino de cabelos pretos chegou a uma pequena cidade bastante solitária. Ele ergueu uma sobrancelha ao ver essa peculiaridade da cidade. Caminhou por uma hora procurando alguém, mas não conseguiu encontrar ninguém até que viu uma criança um tanto suja, com roupas muito velhas, remexendo no lixo. Ele se aproximou. Naruto, ei garoto, chamei o garoto que se virou ao ouvir uma voz atrás dele. O garoto se virou e ficou assustado ao ver Naruto, que pensava que ele faria algo com ele. Ele fugiu do local. Naruto ficou surpreso com o que o garoto fez e o seguiu. Os dois correram até que o garoto se escondeu em um beco. Quem era aquele cara? Nunca o vi por aqui antes. Talvez ele seja amigo do diabo, disse o garoto assustado. Naruto, eu não sou amigo do demônio, disse ele sorrindo atrás do garoto. O garoto se virou lentamente, olhando para o garoto de cabelos negros de quem havia escapado. Olhou para ele assustado e estava prestes a fugir novamente, mas Naruto o agarrou pela parte de trás da camisa e o ergueu até sua altura. Não me machuque por favor, eu não fiz nada a ninguém, eu só estava procurando comida para meus irmãos. Ela disse chorando de medo. Naruto pareceu surpreso com a explosão do garoto. Alguém o estava machucando. O demônio não poderia tê-lo assim, pensou o homem de cabelos negros. Naruto, eu não vou fazer nada com você, garoto, eu só queria te fazer algumas perguntas, ele disse sorrindo calorosamente. O menino parou de chorar ao ver o sorriso caloroso do homem de cabelos negros que o segurava. Aquele sorriso o lembrava de um homem de cabelos castanhos. Soltem nosso irmão. Um grito foi ouvido atrás do caçador e da criança. Naruto se virou vendo duas meninas e um menino. Uma das meninas parecia ser a mais velha das crianças. Ela se lançou com um bastão, tentando acertar o garoto de cabelos pretos, que facilmente desviava dos ataques da garota, que era muito desastrada devido à raiva. A garota continuou tentando acertar Naruto até que ele se cansou e deixou ela bater nele, mas ele colocou o antebraço em defesa. Quando a garota o acertou com o bastão, ele quebrou, deixando a garota surpresa. Naruto, você terminou? Ele perguntou sorrindo. H como o graveto quebrou-se era da árvore mais dura da aldeia. Perguntei incrédula. Naruto, esse graveto não faria nada comigo. Além disso, por que você está me atacando? Perguntei sorrindo. Porque eu não vou deixar você fazer nada com meu irmão, ela disse com raiva. Naruto, primeiro eu não ia fazer nada com ele, segundo eu só ia perguntar algumas coisas a ele, ele disse sorrindo. É verdade, o cavalheiro Oneshan só me perguntava uma coisa, ele disse para acalmar as coisas. Hiroshi, quantas vezes eu já te disse para não sair? Você só sabe que as crianças da cidade estão desaparecendo. Repreendi a criança. Hiroshi, sinto muito, Oneshan, mas Sayuri e Azairo estavam com fome e eu decidi sair e comprar comida, ele disse tristemente. Azairo, Ikari Nezan, não repreenda Hiroshi, ele foi embora por nossa causa, ele disse tristemente. Sayuri, se Oneshan não repreender Hiroshi, repreenda-nos em vez disso, ela disse tristemente. Ikari, não estou brava com Hiroshi nem com vocês. Vocês sabem que são a única coisa que me resta e estou muito preocupada com vocês. Ela disse, dando-lhes um abraço. Naruto olhou para elas com tristeza e nostalgia, elas o lembravam de sua irmãzinha. Naruto, desculpe interromper você, mas eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, disse ele sorrindo. Ikari e seus irmãos se viraram para olhá-lo, os meninos confusos e a menina cautelosa. Ikari, certo, vou responder às suas perguntas, mas primeiro gostaria que me dissesse seu nome. Acho que você já sabe. Meu nome é Ikari. O garoto que eu tinha se chama Hiroshi. A garota se chama Sayuri, e o outro garoto se chama Azairo. Ele se apresentou cautelosamente, ainda desconfiado do garoto de cabelos pretos. Naruto, desculpe pelas minhas maneiras, meu nome é Naruto Tsujikune e eu sou um caçador de demônios, era isso que eu queria perguntar ao Hiroshi. Eu ouvi falar sobre o demônio e eu queria algumas informações. Eu vim a esta cidade para exterminar aquele demônio, ele disse sorrindo. Ikari olhou para ele surpreso ao ouvir que ele era um caçador de demônios. Será que eles existiam? As crianças o olharam com admiração. Ikari, caçadores de demônios são reais? Pergunto, ainda sem acreditar. Naruto, claro que são reais, só que nossa organização não é reconhecida pelo povo. Me deram a missão de acabar com o demônio que atormenta esta cidade, disse ele sorrindo. Ikari, isso é incrível, ela disse sorrindo. Hiroshi, você eliminará o demônio que nos incomoda? Ele perguntou alegremente. Naruto, claro que esse é meu dever, disse ele sorrindo. Ikari, bem, eu vou te contar.
Nesta cidade, há um ano, um demônio nos atormenta. No começo, ninguém levou isso a sério porque pensavam que eram apenas boatos, mas quando as crianças começaram a desaparecer com frequência, as pessoas começaram a ter medo do demônio. Ninguém mais sai às ruas, a menos que seja absolutamente necessário. Meus irmãos e eu, infelizmente, perdemos nosso pai há 6 meses. Um dia, ele foi embora e nunca mais voltou. Desde então, continuamos morando na casa que ele nos deixou. Eu cuidei dos meus irmãos, mas tenho medo que o demônio venha nos buscar e leve meus irmãos. O ponto mais frequente de ataques do demônio é no lado norte da nossa aldeia. É onde fica a nossa casa. Expliquei seriamente. Naruto, entendo. Hoje à noite ficarei perto da sua casa para te proteger. Te garanto que esse demônio não passará de hoje, ele garantiu sorrindo Ikari. Muito obrigada, ela disse sorrindo Naruto. Ouvi dizer que você estava com fome há um tempo. Você já comeu? Ele perguntou em dúvida Ikari. Não consegui encontrar nada para alimentar meus irmãos. Ela disse tristemente Naruto. Não se preocupe, vou comprar alguma coisa para todos nós comermos, disse ele sorrindo. Os olhos das crianças brilharam ao ouvir o que o homem de cabelos negros disse. Todos foram a uma loja na cidade comprar comida. Naruto comprou bastante comida para eles, o que lhes daria pelo menos um mês. Depois disso, as crianças o guiaram até sua casa, onde o homem de cabelos negros preparou a comida. Todos comeram alegremente. Ao cair da noite, Naruto saiu de casa para procurar sinais do demônio. Naruto, as crianças me disseram que é aqui que o demônio mais opera. Vou procurar o cheiro dele. Peso sério. O menino começou a farejar tudo até sentir um cheiro desagradável. Sabia que era o demônio. Seguiu o rastro do demônio e arregalou os olhos. Naruto, droga, ele está indo para a casa dos meninos. Pensou ele animadamente. O homem de cabelos negros foi em alta velocidade até a casa das crianças, encontrando a porta quebrada, o que lhe trouxe algumas lembranças ruins. Minutos antes, Ikari havia saído do quarto para beber água quando ouviu um estrondo vindo do térreo. Desceu as escadas silenciosamente e viu uma silhueta sorridente que acabara de arrombar a porta. Correu rapidamente para o quarto dos irmãos, que dormiam. Empurrou o armário, colocando-o na frente da porta para que o demônio não entrasse, mas isso acordou os irmãos. Hiroshi, One-chan, o que houve? Ele perguntou sonolento. Ikari, está tudo bem, irmãozinho, volte a dormir, ela disse sorrindo, mas nervosa. Quando Ikari estava prestes a falar novamente, uma batida forte foi ouvida na porta, o que assustou as crianças. Sayuri, One-chan, o que há de errado? Estou com medo, ela disse assustada. E Azairo, One-chan é o primeiro a assumir o papel de Naruto Ikari. Não sei, ele saiu para procurar o demônio e ele não voltou. Não se preocupe, sua One-chan irá protegê-la, ela disse com um sorriso doce. Mas quando ela disse que alguém derrubou a porta, Ikari rapidamente ficou na frente de seus irmãos protetoramente. As crianças estavam com muito medo da porta. Uma mulher entrou, tinha a pele muito clara, cabelos brancos até os ombros e olhos puxados como os de um gato. Ela olhou para ele sorrindo sombriamente. Vejo que havia pirralhos aqui. Eles achavam que apenas colocando uma roupa idiota poderiam me impedir. Perguntei, sorrindo ironicamente. Ikari, vê, você é o demônio que leva crianças, ela disse apavorada. Claro que pode me chamar de Kana. Eu vim porque os pirralhos que você tem atrás parecem muito suculentos. Pela sua aparência, posso deduzir que você tem 12 anos e sua carne já é muito dura, como a de crianças de 8 anos ou menos. Você tem sorte se os entregar para mim. Eu vou deixar você viver, disse ele, sorrindo maliciosamente. Ikari, vá para o inferno, eu nunca vou deixar você machucar meus irmãos. Ela gritou furiosamente. Kana, má escolha, pirralha, ela disse para chutar a garota em alta velocidade, fazendo-a voar e bater na parede. H/S/I. One-chan. Eles gritaram de terror ao ver sua irmã sendo espancada. Kana, silêncio, pirralhos, agora que ela não está aqui eu vou comer vocês e eu não gosto que minha comida faça barulho, ela disse sorrindo maliciosamente, se aproximando das crianças. As crianças recuaram com medo ao ver o demônio se aproximando. Ikari tentou se levantar, mas o chute foi forte demais. Ikari, fique longe dos meus irmãos. Ela disse com dor, mas foi ignorada. Por favor. Não os machuque. Por favor, ajude. Naruto. Ela gritou desesperadamente. Quando o demônio já estava perto dele, alguém foi ouvido dizendo: Naruto, sopro solar, 8ª postura, imensa névoa flamejante. Gritou ele furiosamente, cortando os braços do demônio, que gritava de dor. Naruto pegou as crianças e as colocou perto de Ikari, que chorou de felicidade ao vê-lo. Ikari, sim, você veio, ela disse chorando alegremente. Naruto, eu disse que te protegeria, não disse? Disse ele sorrindo. Hiroshi,
Obrigado por nos salvar, disse ele sorrindo Naruto. Não, obrigado, é meu trabalho te proteger, fique perto de mim, ele disse sorrindo Kana. Olhou com raiva para o homem de cabelos negros que cortou seus braços, eles não se regeneraram, o que a deixou ainda mais furiosa. Kana, você, seu pirralho, como ousa cortar meus braços? Ela disse furiosamente. Naruto, então você é o demônio que leva as crianças hoje à noite você vai morrer, disse ele sério Kana. Eu não sei o que você fez para deixar minha regeneração extremamente lenta, mas agora eu vou te matar. Técnica do sangue demoníaco. Canto da princesa amaldiçoada. Ela exclamou furiosamente, dando um grande grito que causou enormes ondas de choque. Naruto viu o ataque e sabia que não poderia evitá-lo, porque se esquivasse atingiria as crianças, então não teve escolha a não ser bloquear o ataque. Naruto respiração solar. Sexta postura. Ossos queimados, sol de verão. Gritou criando um vórtice de fogo defensivo. Kana observou furiosamente o homem de cabelos negros que conseguira defender as crianças enquanto Naruto desaparecia da vista do demônio em grande velocidade. Ela ficou surpresa, mas não pôde fazer nada quando um chute a atingiu na cabeça, fazendo-a voar para fora da casa. Naruto, crianças, fiquem aqui por nada no mundo, não saiam até eu voltar, ele disse sério Ikari. Está tudo bem, cuide-se, por favor, ela perguntou preocupada Naruto. Fique tranquilo que eu voltarei, disse ele sorrindo e então saiu da casa lá. Ele viu Kana se levantar e encará-lo furiosamente. Seus braços haviam se regenerado, mas não da melhor maneira. Ela tinha queimaduras por todos os braços e faltava carne em alguns lugares. Kana, droga, seu caçador desgraçado. Tudo estava bem até você aparecer. Ela gritou furiosamente Naruto. Esse é meu trabalho, você tirou muitas vidas inocentes de crianças que ainda tinham muito a viver, ele disse sério. Kana, e você não sabe como foi divertido ouvir os gritos das crianças quando as devorava, foi esplêndido, disse ela com alegria Naruto. O quê? Qual a graça de matar? O que é a vida para você? Você já foi humano, então isso importa. Ele perguntou furioso. Kana, uma pirralha como você não entenderia, mas estou cansada de você, é hora de te matar. Técnica do sangue demoníaco. Cantos consecutivos. Exclamou ela, sorrindo sombriamente, criando mini-ondas de choque. Mas o homem de cabelos negros não se mexeu e saltou, desviando de todos. O olhar de Naruto estava obscurecido pela franja. Ele se movia em grande velocidade e já estava na frente do demônio. Ele ergueu o olhar, revelando seus olhos furiosos e as veias salientes em seu rosto. Naruto, sopro solar, 12ª postura, valsa flamejante disse ele furiosamente, dando um corte vertical que o demônio mal conseguiu desviar, mas o ataque não parou por aí e ele girou em seu próprio eixo, lançando um corte horizontal que atingiu o peito do demônio. Naruto saltou para o lado, esquivando-se do ataque, e alcançou a demônio, dando-lhe um chute para cima que a elevou bastante. Ao ver que ela estava no ar, atacou novamente ao vê-lo pular em sua direção. Kana, técnica do sangue demoníaco, canção da engolida. Ela gritou com medo, lançando um estilingue sônico que fez Naruto recuar. Naruto tapou os ouvidos de dor, sua audição aprimorada estava jogando contra ele. Desta vez ele viu o demônio que começou a descer. Ele não podia deixá-la tocar o chão, então ele lançou um ataque Naruto. Sopro solar, 7ª postura, lança girassol. Gritou ele, saltando em direção a demônio, que ouviu surpresa com a rapidez com que se recuperara. O homem de cabelos negros esfaqueou o peito da demônio, fazendo-a cuspir sangue, já que o ferimento em seu peito ainda não havia fechado. Kana chutou o garoto para longe dela, os dois caíram bruscamente, embora o garoto de cabelos pretos tenha caído de pé. Naruto, estou surpreso que você ainda esteja vivo, embora não tanto porque fui eu quem não mirou na cabeça, disse ele sério. As veias de raiva de Kana se inflamaram quando ela ouviu que ele nem a levava a sério. Kana, seu mal maldito, você está brincando comigo esse tempo todo. Ela gritou furiosamente Naruto. É claro que eu estava interpretando um lixo como você, ele não merece que eu o leve a sério, isso é por causa do que você fez com todas as crianças. Você não sabe como é divertido ouvir seus gritos de dor, ele disse ironicamente Kana. Eu vou te matar, meu Deus. Esta será minha técnica mais poderosa. Técnica de sangue super demônico, canto da rainha negra. Ela gritou furiosamente para respirar e soltou um grito que lançou um enorme estilingue sônico em larga escala. Naruto, ao receber o grito profundo de dor enquanto tapava os ouvidos, não deve ter subestimado o demônio. Quando o ataque terminou, Kana olhou para Naruto ajoelhado, segurando os ouvidos que milagrosamente seus tímpanos não haviam explodido. Kana, se como ele não morreu, aquele ataque deve ter feito a cabeça dele explodir, disse ela assustada.
Naruto, comparado aos gritos do Kyojuro Sensei, suas técnicas não são nada. Ele disse com um grande sorriso. Kana, não pode ser. Quem é você? Você é mesmo humano? Não, você é um monstro. Eu tive que me tornar uma estrela da morte. Isso não pode acabar aqui. Ela disse, apavorada. Naruto, você acabou com muitas vidas inocentes e não se arrepende de nada, não merece misericórdia. Sopro solar, 14ª postura, sol esmagador em céu claro. Exclamou, desferindo um corte horizontal que cortou o pescoço do demônio, que ficou chocado, mas o corte não parou ali e cortou muitas árvores que estavam atrás do demônio. Kana, sério, eu perdi esse pirralho, ele é um monstro, foi o último pensamento antes de desaparecer. Naruto observou por alguns segundos enquanto o corpo da demônio desaparecia e depois retornava para casa. Felizmente, nada havia acontecido com ela. Ele entrou e caminhou em direção ao quarto das crianças. Ao vê-lo, todos correram em sua direção, abraçando-o intensamente, enquanto choravam de alegria. Ikari, eu sabia que você voltaria, ela disse sorrindo enquanto enxugava as lágrimas. Hiroshi, Nissan, você derrotou o demônio? Ele perguntou assustado, e todos viram Naruto, que sorriu. Naruto, é claro que eu prometi a eles que hoje acabaria com o tormento deles e acabei de cumprir. O demônio não vai mais incomodá-los, disse ele sorrindo calorosamente. A Zairo, você é incrível, Nissan, disse ele alegremente. Sayuri, obrigada por nos ajudar, ela disse sorrindo. Ikari, você não sabe o quanto sou grata a você, não sei como retribuir, disse ela sorrindo sem graça. Naruto, você não precisa me pagar, esse era meu dever e eu o faço com prazer, ele disse sorrindo. Depois de uma conversa e Naruto contando como derrotou o demônio, todos foram dormir. Naruto dormiu em um fulcro que os garotos lhe deram. Na manhã seguinte, todos estavam tomando café da manhã quando o falcão de Naruto veio até ele com novas ordens. O garoto de cabelos negros viu o falcão sorrindo, a quem chamou de Sombra. Sombra, sua próxima parada é Asakusa, Tóquio. Há rumores de que há um demônio escondido lá. Vá para lá rápido. Lá você encontrará outro espadachim. KW. Exclamou ele em voz alta. Naruto assentiu com a cabeça, concordando com a ordem recebida, e se levantou da pequena mesa onde havia comido. As crianças o olharam com tristeza. Ikari, você tem que ir? Perguntei tristemente. Naruto, sim, sinto muito não poder ficar, mas continuarei enviando dinheiro para você com Shadou para que você possa viver sem preocupações, disse ele sorrindo. Ikari, obrigada por tudo que você faz por nós, ela agradeceu sorrindo. Naruto, não é nada, você não precisa me agradecer, ele disse sorrindo. Hiroshi, sentiremos sua falta, Nissan, disse ele tristemente. A Zairo, espero que você nos visite de vez em quando, disse ele sorrindo tristemente. Naruto, não se preocupe, eu te visitarei novamente, eu prometo. Ikari, cuide de você e dos seus irmãos. Eu sempre estarei cuidando de você, disse ele, sorrindo calorosamente. Ikari, obrigada Nissan, ela disse sorrindo docemente. Naruto sorriu e estava prestes a sair quando sentiu um puxão em seu auri e se virou para ver Sayuri, que estava fazendo beicinho. Sayuri, Onishan, você está se esquecendo de mim, ela disse fazendo beicinho. Naruto, claro que não me esqueci de você, mas você é tão pequena que não te vi, disse ele sorrindo ao pegá-la no colo e ver que ela estava rindo. Sayuri, obrigada por se preocupar conosco, você é o melhor Onishan do mundo, disse ela sorrindo alegremente sem saber que isso trazia uma lembrança dolorosa ao menino. Naruto olhou para ela por alguns segundos, lembrando que aquelas palavras já haviam sido ditas a ele antes. Sayumi, obrigada por proteger Kazan e a mim, você é o melhor Onishan do mundo, disse ela sorrindo feliz. Naruto olhou para Sayuri um pouco surpreso e o rosto de Imoto se aproximou do de Sayuri e ele começou a derramar lágrimas sem perceber. Naruto, ela deveria ter essa idade, pensou ele enquanto derramava lágrimas. As crianças o viram surpresos, mas correram para chegar ao Ikari. Você está bem, Nissan? Ela perguntou preocupada. Hiroshi, o que houve, Nissan? Perguntou ele preocupado. E a Zairo, não chore Nissan, estamos aqui, ele tentou confortar o garoto de cabelo preto. Sayuri, Onishan, me desculpe se eu disse algo errado, ela disse tristemente. Naruto os viu surpresos ao perceber o que estava acontecendo com Sayuri e enxugou as lágrimas e sorriu. Naruto, está tudo bem, pequeninos, foi só uma pequena lembrança e também para a despedida, disse ele sorrindo. Ikari, tudo bem Nissan, estávamos preocupados, achamos que algo ruim tinha acontecido, ela disse sorrindo. Naruto, não se preocupe, acabou agora, eu tenho que ir, prometo te visitar, ele disse sorrindo e se virando, começando a sair enquanto acenava em despedida. Ikari/Hiroshi/Yazairo/Sayuri, cuide-se Nissan. Eles se despediram sorrindo. O homem de cabelos negros os ouviu e sorriu enquanto seguia em direção ao seu próximo destino.
Enquanto em outro lugar podemos ver uma loira em uma fazenda olhando para o céu enquanto pensa Natsuki. Então você se tornou uma caçadora de Otouto. Em breve nos encontraremos e eu obterei seu perdão e dessa vez não irei te deixar, eu prometo, pensou ela sorrindo. Fim da parte 5.